Será que o seu despertar espiritual não está demorando tanto porque você está resistindo a ele? Tenho vivido os últimos 6 anos num processo que eu considero como um despertar espiritual. Lá em 2019, os primeiros contatos com meditação, com uma busca interior, uma coisa interna muito forte querendo sair, né? E meu caminho foi por outros lugares que me perdi muitos anos ainda para começar a me encontrar, mas eu acho que faz parte do processo, você se perde para depois se encontrar. Mas uma coisa que hoje me faz pensar muito é essa quanto o nosso ego está resistindo a essa mudança, né? O quanto a gente está se prendendo a uma identidade que não pertence a nós, e isso torna o processo mais longo. Se você está aqui, provavelmente já assistiu vários vídeos de sinais do despertar espiritual, que você vai sentir, catarse, vazio existencial, tudo isso. Mas a questão é o tempo que ele leva, né? O tempo que isso demora. Acho que é a parte mais difícil de lidar, porque é um momento de muita incerteza, um momento que a gente não se reconhece mais na nossa própria identidade, na nossa vida em si, nas relações, muitas vezes, nos ambientes que a gente está. E isso é muito desconfortável, é muito difícil de lidar no dia a dia, porque você precisa viver no mundo, o mundo ele está acontecendo, o mundo pede que você tenha desempenho, que você dê o seu máximo e tudo mais, e internamente você está passando por uma mudança muito forte, muito grande. E não tem como isso não refletir para fora, né? A minha experiência que eu posso considerar começou em 2019. Em 2020 eu ainda fui empreender, me tornei tatuadora, né? Porque eu sempre gostei de desenhar, sempre pensei que o meu propósito de vida ou a minha profissão de vida fosse relacionado a desenho, né? Enfim, alguém me deu essa ideia e como eu era uma pessoa muito perdida na vida, eu me sentia muito deslocada. Não sentia assim que eu pertencia a algum grupo ou que eu tivesse uma paixão avassaladora por alguma coisa. Eu fui pra tatuagem muito como uma fuga, assim, não, eu vou me encontrar ali e ali eu vou preencher esse vazio que eu sinto e tudo vai ser lindo e maravilhoso. E muito pelo contrário, quando eu comecei nessa profissão, foi tudo dando certo, foi tudo muito rápido também, sabe? Aconteceu muito rápido. Dava certo, sabe? Eu fazia bem, assim, modéstia à parte, conseguia entregar um bom trabalho, mas eu sentia um vazio cada vez maior dentro de mim, uma sensação de estar vivendo num personagem, sabe? Nesses últimos anos, tendo várias experiências, tendo testado muitas coisas, fracassado muito em outras também, o que sempre me acompanhou foi essa sensação de processo de despertar. E eu acho que tudo na vida está interconectado. Não tem como você simplesmente tirar a tua vida pessoal, a tua vida profissional e a tua vida espiritual. É tudo conectado, tudo caminha junto e tudo reflete uma coisa na outra, né? Depois de conseguir, né, sair do estúdio que eu tatuava, enfim, eu larguei a profissão. Foi um divisor de águas também para mim, porque eu fiquei muito tempo com medo, né? O medo de dar um passo, não saber direito como vai ser o futuro, e a gente se apega muito à identidade que é criada em cima daquilo que a gente faz, né? Então, isso era uma coisa que eu pensava muito antes de sair do estúdio. Eu pensava, nossa, as pessoas me conhecem como sendo essa pessoa tatuadora, enfim, elas me procuram por isso, né? E agora o que eu vou ser, né? Qual que é a minha identidade agora? Tudo bem, tô começando um projeto novo e tudo mais, mas aquele vazio, assim, ele se instalou ainda mais. Mas ele ganhou espaço porque realmente eu tirei aquela identificação, né, do ego com uma personalidade. Além disso, teve uma mudança de cidade que nem foi planejada. A cidade do meu parceiro, ou seja, é uma cidade que eu não tenho raízes, não tenho histórico, enfim, uma cidade diferente. E tudo veio muito mais à tona. Todo esse medo do ego, de não pertencer a nada, de não ter um rótulo, né? A gente busca, a sociedade também impõe isso muito, de que você precisa ter um rótulo, precisa ser visto. Porém, é uma grande oportunidade, sabe? Eu vejo hoje o processo de despertar, ele foi me levando, foi me empurrando, assim, mesmo eu com medo de dar esses passos, com medo de tentar outra coisa, com medo de ser julgada, muito medo de ser julgada, como uma pessoa que não sabe o que quer da vida, como alguém que não tem direção.
Mas era basicamente isso mesmo. Alguém sem direção, mas que assumiu esse papel de não ter direção e assumiu essa insegurança e assumiu essa vulnerabilidade. Eu acho que existem as pessoas que estão, ok, tem muitas pessoas que se encontraram e que bom para elas, mas eu sempre fui uma pessoa que me senti deslocada, não sabia direito minha direção. Essas mudanças, elas foram a oportunidade perfeita para que eu conseguisse desmantelar essa, ou pelo menos estou nesse processo de desidentificação, né? Tem o livro O Poder do Agora, que ele fala muito sobre isso, que a gente precisa se desidentificar com o nosso ego, a nossa identidade criada até então. Porque se a gente quer fazer uma nova versão de nós mesmos, não pode ser com referência ao passado. E se a gente for com base no passado, sempre vai ser o mesmo feedback, o mesmo resultado, os mesmos efeitos. E o que a gente precisa é dar espaço para o novo. Isso é um processo desafiador, talvez o maior, o mais desafiador de todos, é você se desidentificar com o ego, porque ele está agindo o tempo todo. A nossa mente está condicionada a pensar de uma forma, agir de uma forma e se comportar dessa mesma forma. Isso é muito difícil na prática, né? Mas você se colocar nesse papel, assumir que você está passando por isso, que você está nesse processo e assumir assim de coração mesmo que essa dúvida, essa incerteza, esse vazio, ele antecede algo muito melhor. Ele antecede algo que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua perspectiva de vida, tuas experiências de vida. Então, eu acho que quando a gente foca nisso, a gente entende que é uma fase, é um processo, faz parte do amadurecimento. E eu acredito muito no universo, no poder do universo, Deus, da fonte criadora, seja lá como você entende, né? Tudo isso, o todo. Eu acredito que nada tá fora, tudo tá alinhado da maneira que precisa ser. A gente só recebe aquilo que está preparado para vivenciar naquele momento e que está preparado para absorver o conhecimento daquilo, porque as situações que passam, acontecem na nossa vida, elas são como um mapa, dicas de um mapa, né, que você vai recebendo e vai integrando aquilo e vai conseguindo achar o teu caminho, sabe? Às vezes o que você precisa fazer nesse momento é se permitir se mergulhar nesse universo, sabe? Nesse universo de dúvida, por mais desafiador que seja, porque essa resistência que a gente cria, a resistência com o agora, é simplesmente destruidora, assim, porque ela atrasa o processo. Eu sei porque eu vivi isso na pele nesses últimos anos. Eu tinha essa resistência de tipo, quero mudar, mas ao mesmo tempo tenho medo de soltar, tenho medo da dúvida, tenho medo de ser julgada. E aí você vai passando ali, o tempo da tua vida vai passando e você não consegue achar uma saída. Então, o que eu quero passar nesse vídeo é para você praticar essa sensação de soltar mesmo, sabe? Porque por mais que a gente leia, veja muita coisa sobre esteja presente, procure o aqui e agora, né? Viva no momento presente, é muito difícil. Eu sei porque eu tenho muita dificuldade, apesar de já ter visto muito sobre isso, lido muito sobre isso. O que vale no fim das contas é a gente conseguir pôr isso em prática. E o que eu posso te dizer é busca isso, sabe? Busca essa presença, esse momento de aqui e agora. E aí você vai conseguir perceber como o teu ego luta com o aqui e agora, porque ele não existe no aqui e agora, né? A nossa mente, ela não tem espaço aqui, nesse exato momento. O que existe aqui nesse exato momento é a consciência mais pura, é a nossa conexão com a fonte criadora, com tudo, com o todo, que é o que a gente é em essência, sabe? A primeira coisa que eu posso te dar de dica, assim, ou de forma de agir nesse momento que você está passando, esse processo agora do despertar, é busque o momento presente, busque olhar à tua volta e perceber as coisas como elas são. Eu falo isso com ênfase porque é a coisa mais difícil que eu posso considerar da gente relutar com o presente, relutar com o que existe aqui nesse momento. E isso torna tudo mais difícil. É como se a gente estivesse dirigindo, freando, sabe? Você tá indo até porque você tá despertando, você tá tendo consciência, mas você tá atrasando o processo, está freando ali. E esse freio, na verdade, é o seu ego lutando contra, né?
essa contra-força, que é o poder da Matrix, né, gente? A gente está inserido num mundo em que luta para que você não desperte. Então, não pense que é fácil, não é. Teste com coisas bobas. Eu comecei a fazer o teste com situações bobas. Por exemplo, estou lavando a louça. Aí eu presto atenção no barulho das coisas, sabe? Porque às vezes a gente prestar atenção com os olhos, a nossa mente já começa a divagar com pensamentos e coisas que tem que fazer amanhã, coisas que tem que fazer depois. Começa a prestar atenção no som das coisas, no vazio que fica entre o som das coisas. Parece um papo de viajão, assim, um papo de gente louca, mas começa a prestar atenção, porque quem presta atenção na sua mente é o seu eu, é a sua consciência, é o seu eu interior. Quem fala na sua mente é o seu ego. Então, uma vez eu li isso, né, que tem a voz que fala e tem quem escuta. Você, a sua essência, é o eu que escuta. Quem tá ali falando, blá blá blá, falando um monte de coisa, é o teu ego, a tua mente. Então, você é, em essência, o ser que escuta, o ser que observa. Então, começa a fazer esses pequenos exercícios assim e você vai percebendo uma paz. Quando você foca naquilo que está ali ao teu redor, né? Sem sentir nada, não precisa forçar uma gratidão. Eu sei que existe isso, né? De agradecer pelas pequenas coisas. E às vezes a gente está com tanta dor, tanto sofrimento, que é difícil olhar para a situação ao redor e agradecer. Eu entendo, eu sinto isso e já senti muito mais. Mas começa simplesmente só observar isso, que você vai ver pequenas transformações acontecendo, tá? E não se cobre, o processo ele é individual e ele vai demorar o tempo que precisar para que você chegue exatamente onde você precisa ir, sabe? Então, não tenta forçar nada, não tenta acelerar nada, só busque esse estado de presença e tudo ao teu redor vai se alinhando, sabe? Solta para o universo, porque a gente tem isso pode ser assunto para um próximo vídeo também. Eu sempre fui muito controladora de querer saber, tipo, é no tempo de Deus, mas e aí, Deus? Quanto tempo vai demorar? E acaba atrasando ainda mais o processo. Mas assim, solta, se entrega com a tua vulnerabilidade, com os teus medos, com as tuas incertezas, porque aí sim você vai estar entendendo o jogo do despertar, que é basicamente a gente se entregar para o poder do agora, se entregar para a vida com o nosso ser e não com o ego que precisa da identificação, que precisa ser seguro. Inclusive no poder do agora, ele fala que o nosso ego ele é muito frágil, ele é extremamente inseguro e frágil. Então, tudo que causa esse medo, essa incerteza, essa insegurança vem do ego, ou seja, não pertence à nossa essência. A nossa essência é Deus, é tudo. É esse sentimento de amor que vem do nosso coração, que vem de dentro. Começa a praticar essas pequenas ações no teu dia que vão fazer diferença a longo prazo. Conforme você vai fazendo esses pequenos passos, essas pequenas movimentações de tornar consciente as suas ações do dia, mais coisas vão se apresentando, as sincronicidades vão aparecendo e você vai entendendo, as peças vão se encaixando, sabe? Confia, solta e esteja presente para observar essas sincronicidades. E eu vou ficando por aqui, esse era o meu tema de hoje. Eu espero que tenha ajudado você nesse processo do despertar que é tão difícil e é tão solitário. Eu acho que muito por isso eu busquei, né, trazer esse conteúdo e trazer vídeos nesse sentido, porque parece que o mundo lá fora tá normal e a gente aqui dentro tá explodindo e tendo um monte de pensamentos e sentimentos que não sabe explicar. Quero que o meu canal, enfim, esses vídeos possam auxiliar nesse processo para você. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, curte e comenta. Deixa aqui seu depoimento se você está passando por esse processo. E vamos nessa. Até o próximo vídeo. Beijo.